Boa noite. O Diário Repórter de hoje vai relembrar um caso que mexeu com os cearenses há um ano. Uma tragédia que poderia ter sido evitada e que mobilizou centenas de pessoas em favor do próximo. Estou falando do desabamento do edifício Andréa. Vamos fazer uma retrospectiva dos fatos que resultaram na queda do prédio, o trabalho policial e pericial para identificar os responsáveis, a busca exaustiva dos bombeiros por sobreviventes e a celebração da vida 12 meses após um dos maiores desastres já vistos no estado. Debaixo dos escombros, a tragédia do edifício Andréa, contada a partir do olhar de um sobrevivente. E como está a vida de quem viu de perto a morte e a dor de perder o lar um ano depois. Técnica e apuração. Como foi o trabalho da polícia e da justiça após o desabamento? Mobilização. A ação de profissionais e de voluntários que abdicaram do próprio tempo para ajudar. Transformação. O que ficou de legado após o desastre? O Diário Repórter está no ar. Há um ano, o Ceará vivia uma das suas maiores tragédias. Foi no meio da manhã de uma terça-feira que, num piscar de olhos, dezenas de pessoas tiveram o percurso alterado. O desabamento do edifício Andréa ficou marcado na cabeça de quem perdeu um ente querido, de quem poderia ter evitado a queda e de quem sobreviveu após ver a estrutura ir ao chão. Meu Deus! 15 de outubro de 2019. Pouca gente saberia responder exatamente o que fez nessa data. Davi lembra, e com riqueza de detalhes. Eu lembro de tudo, praticamente, em maioria das coisas em detalhes. Então eu meio que uma hora e meia, quase 2 horas antes eu estava dormindo e eu acordei com o barulho da obra. A obra era de reparos na parte estrutural do prédio que havia começado no dia anterior. A partir daí, começaram a acontecer sucessivos fatos que resultaram na tragédia do edifício Andréa. O estudante de arquitetura conta que começou a desconfiar que algo estava errado após ir até a janela e ver que parte de uma das colunas da edificação estava cedendo. Eu estava me arrumando para ir para a academia e eu estava na cozinha tomando café. Eu tinha iniciado a tomar café. E foi quando eu ouvi um barulho muito forte de algo caindo no chão, entulho. O barulho era de entulho caindo no chão. E logo depois desse barulho forte, eu ouvi o pedreiro, que estava com os 2 engenheiros lá, disse assim: doutor, o pilar jogou esse concreto aqui para o lado. Aí eu imediatamente, eu estava comendo assim, eu engoli seco, assim, isso não é normal de acontecer. Um pilar não joga um concreto assim do nada. Está acontecendo alguma coisa. Foi então que eu saí da cozinha, me dirigi até a varanda e olhei para baixo. No que eu olhei para baixo, o pilar já estava muito degradado e já entrando naquele processo de flambagem, que ele estava cedendo mesmo, as ferragens já estavam amassando. Davi tirou uma foto e mandou para um grupo de amigos da faculdade e contou o que estava acontecendo. Todo mundo imediatamente começou a me responder: amigo, sai daí, chama a polícia e tal. Foi quando que, no mesmo momento que eu estava na varanda falando com os meus amigos, foi então que a parede do quarto da minha mãe, debaixo da janela, ela meio que quebrou para fora. Ela meio que, a parede aqui, ela fez assim. Foi então que eu saí imediatamente da varanda, passei pela sala, me dirigi até a porta do meu apartamento e quando eu abri a porta, eu já comecei a ouvir o barulho de desmoronamento. E até então eu só pensei assim: minha mãe perdeu a parede do quarto dela. Mas para mim, o prédio não ia cair. Foi então que eu tive o impulso de apenas botar o meu corpo para fora da porta do apartamento que já estava aberta. Então só dei um passo. Foi que eu cheguei no corredor do hall de entrada dos apartamentos. Aí o barulho começou a se intensificar bastante. Foi então que eu só tive o impulso de virar para trás e gritar pelo meu animal de estimação, que era o meu gato, que morava comigo. E foi então que tudo desabou.
Depois que o chão abaixo de mim cedeu e tudo veio abaixo, meio que eu fiquei uma fração de tempo curta, desacordado, e quando meu corpo voltou a funcionar, né, minha cabeça estava com muita adrenalina. Então eu meio que foi um mix de poeira, muita poeira, entulho, emoção, e eu chorei bastante no começo, e foi aí que eu fui ver que eu parei, simplesmente parei depois de um leve surto. Parei e respirei e comecei a pegar em mim, tipo, para ver se eu estava sangrando em algum canto, se eu tinha algo quebrado. Eu mexi meus dedos dos pés para ver se eu ainda tinha movimento na parte inferior do meu corpo, movi minhas mãos e não sentia nada quebrado e nem minha cabeça estava sangrando. E foi aí que eu liguei para os meus pais para contar, né, avisar que o prédio tinha caído. Tô só documentando, essa é a visão que eu tenho de onde eu tô, soterrado. Foi nesse momento que Davi tirou uma selfie para mostrar que estava bem. A imagem rodou o Brasil. Paulo, pai de Davi, não podia acreditar que o rapaz estava debaixo dos escombros. Foi o próprio estudante que ligou avisando sobre o desabamento. Quando foi na volta de 10 horas, o Davi liga para mim perguntando se eu tinha deixado um dinheiro para ele. 10 e 5. Ele disse: meu filho, eu deixei o dinheiro aí em cima da mesa para você. Você ir para a academia e depois ir para a faculdade. Você almoçar lá, queria almoçar na faculdade. Quando deu 10 minutos depois, o Davi ligou para mim de retornando que estava sobriterrado no prédio, o prédio tinha caído. O Davi, de palhaçada, brincadeira, eu não acreditei. Depois que o Davi começou a chorar, aí a ficha caiu. Seu Francisco também estava lá, no térreo. Mesmo após um ano do desmoronamento, o ex-zelador e porteiro do edifício Andréa se pergunta como uma vida inteira mudou em questão de segundos. Eu ainda estou para entender como foi que caiu, né? Porque uma coisa que foi tão de repente, falta a ficha cair. A ficha cair que não entendi, né? As sequelas psicológicas também permanecem com ele. Também chegar num prédio e subir. A família Martins ainda tenta se reerguer financeiramente. Hoje, o apartamento que Davi e os pais moram é emprestado. Eles também aguardam o pagamento do seguro e a suspensão do financiamento bancário do imóvel, que nem existe mais. O caso está na justiça e, mesmo em meio ao caos dos últimos 12 meses, pai e filho tentam se agarrar às lições da vida, que vão além do material. Ele me ensinou a continuar vendo a vida de uma forma milagrosamente bonita, que é literalmente me intensificou a viver mais o meu presente, porque ele é a única coisa que existe no momento. O passado é história, o futuro ninguém sabe se vai se proceder, e a única coisa que existe é o agora. E ele é uma dádiva, não é à toa que o nome dele é presente. Aqui foi a mão de Deus que segurou meu filho, não teve outra coisa não, eu agradeci a Deus. Até hoje eu agradeço. Quando eu falo, eu me emociono. Bem material, se acaba, você pode recuperar depois, se recuperar não recupera, mas a vida você não recupera mais. A vida é o maior bem que você tem, como diz o Davi. A notícia do desabamento se espalhou rapidamente. Policiais, bombeiros e socorristas foram os primeiros profissionais a ocupar o espaço. E mesmo com o impacto visual de um prédio destruído, todos tiveram que reunir forças em busca de sobreviventes e de respostas. Meu Deus! Poucos minutos após o desabamento, sirenes e viaturas podiam ser vistas de longe. O acesso à área foi restrito e os trabalhos começaram mesmo sem saber ao certo por onde começar. O perito criminal Fernando Viana lembra quais foram as primeiras ações. A gente montou de imediato uma equipe para o local, composta por 4 peritos criminais da área de engenharia. E a partir desse momento, chegando ao local que a gente observou a existência já de resgate das vítimas,
a gente já ficou no segundo plano, apenas observando como que estava aquele cenário. Mas houve necessidade de aumentar o efetivo. O acidente de grandes proporções exigia uma força-tarefa. Contou com a participação de 15 peritos, né, das mais diferentes áreas, em especial da área de engenharia civil, né, tendo em vista que a ocorrência pedia essa área específica, mas todo o suporte foi dado também a esses engenheiros, esses peritos, para que o trabalho policial fosse feito a contento. Os primeiros depoimentos aconteceram no mesmo dia do desabamento. No dia 15 de outubro do ano passado, pela manhã, nós tomamos conhecimento, através da CIOPS, do evento, Natibus Cavalcante, e me dirigiu com a equipe minha até o local. Lá nós começamos os primeiros trabalhos, já identificando vítimas, testemunhas, para começarmos a trabalhar no caso. Inicialmente, realmente os engenheiros compareceram ao segundo distrito. Como não era a área do segundo distrito, entraram em contato comigo e eu disse que encaminhasse-os a essa delegacia para que nós pudéssemos tomar os depoimentos deles. O delegado José Munduba comandou o inquérito. Exatamente. Ao longo das investigações, cerca de 40 pessoas, entre testemunhas e vítimas, foram ouvidas. A ajuda da perícia foi essencial para dar encaminhamento ao processo. Meus trabalhos sempre eu gosto de embasar com as perícias. Acho de muita qualidade e muita valia. Então o trabalho foi primordial para a conclusão que chegamos no relatório final. A investigação durou mais de 3 meses e apontou que a reforma feita na estrutura foi a principal causa do desabamento. As imagens do circuito interno do edifício serviram como prova para demonstrar a falta de técnica de escoramento durante a obra. O pedreiro Amaurir Pereira de Souza e os engenheiros Carlos Alberto Oliveira e José Anderson Gonzaga Santos foram indiciados por provocar o desabamento. Além das imagens, a gente teria que comprovar também que aquela edificação, como foi um também dos fatores relevantes, é a sua fragilidade, que ao longo da sua vida útil não passou por intervenções preventivas e corretivas de forma adequada. Teve também a questão da inserção de uma carga, ou seja, de um pavimento extra, que a gente também ficou caracterizado através dos depoimentos nos autos e também por testemunhas que comprovaram isso. E, além disso, a gente fez também todos os ensaios necessários para que pudesse fortalecer o que nós estamos afirmando através das conclusões apresentadas no laudo pericial. Então, é uma espécie de quebra-cabeça. Não é simplesmente através das imagens que foram vinculadas na mídia que a perícia poderia tomar uma conclusão. É necessário, além disso, também fortalecer a hipótese que foi apresentada e, em cima disso, realmente dar subsídios para que a Justiça possa, de fato, dar o seu veredito. Em março deste ano, o Ministério Público entendeu que engenheiros e pedreiro do edifício Andréa devem ser julgados por homicídio doloso. A gente viu que os engenheiros e o pedreiro, eles não tiveram o cuidado devido quando eles iniciaram a obra, quando eles fizeram, eles foram descascar, né, os pilares sem os escoramentos. Então, com esse ato, eles assumiram o risco de que aquele desabamento ocorresse. E isso a gente chama de dolo eventual. Por quê? Porque eles assumiram o risco de que esse resultado acontecesse. Veja no próximo bloco do Diário Repórter, mobilização. O trabalho de profissionais e voluntários que abdicaram do próprio tempo para ajudar.
transformação, o que ficou de legado após o desastre. O Diário Repórter volta já.